Sabe quando a gente ouve um monte de palavras na área da saúde que começam com glic e fica meio perdido? Pois é, entender o que cada uma significa pode de verdade transformar a nossa relação com o corpo. Então, bora desvendar esse universo juntos. Olhando assim, parece uma lista de termos técnicos bem complicados, né? Mas, no fundo, todos eles contam uma única história, a da jornada da energia dentro do nosso corpo e como ela impacta a nossa saúde. Tudo, absolutamente tudo, começa com ela, a glicose, a estrela do nosso show. Logo em seguida, vem a glicemia, que nada mais é do que a medida da glicose no sangue. Aí temos o glicogênio, que é a forma inteligente que o nosso corpo encontrou para estocar essa energia. E por último, um termo que nem todo mundo conhece, mas que é super importante, a glicação, um processo que, olha, faz uma baita diferença na nossa saúde. Mas toda essa confusão acaba quando a gente entende a raiz da coisa, glic, que vem do grego e significa doce. Entender esses conceitos é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente assumir o controle da nossa saúde. Vamos começar essa jornada. Para a gente entender de verdade, o melhor caminho é seguir o rastro da glicose, desde o momento em que ela entra no nosso corpo como alimento até virar o combustível que nos move. Funciona assim. A gente come alguma coisa com um carboidrato, tipo um pão, uma massa, uma fruta. No nosso sistema digestivo, algumas enzimas entram em ação e quebram tudo isso na sua forma mais simples, que é a glicose. Do intestino, ela pula para a corrente sanguínea e aí começa um verdadeiro serviço de entrega de energia para cada célula do nosso corpo. E essa é a nossa protagonista, a glicose. Pensa nela como o combustível premium do nosso corpo. O cérebro, os músculos, tudo precisa dela para funcionar. Sem glicose, a máquina simplesmente para. Agora, o nosso corpo é uma máquina incrível, super inteligente. Ele não deixa esse combustível todo solto de qualquer jeito. O que acontece é uma dança metabólica super complexa para gerenciar, guardar e liberar essa energia na hora certa. Quando tem glicose demais circulando, o corpo não desperdiça. Pelo processo de glicogênese, ele transforma essa glicose extra em glicogênio e guarda principalmente no fígado e nos músculos. É tipo um power bank de energia, sabe? E quando a gente precisa dessa energia guardada, aí entra a glicogenólise, que quebra esse estoque e libera a glicose de volta no sangue para ser usada. Mas e se o estoque acabar? Bom, o corpo sempre tem um plano B. É a gliconeogênese. Ele dá um jeito de criar glicose a partir de outras coisas, como proteínas. Tudo isso para garantir que o cérebro, que é um grande consumidor, nunca fique na mão. E, finalmente, dentro de cada célulazinha, acontece a glicólise. É ela que transforma a glicose em energia pura, o tal do ATP que nos mantém vivos e em movimento. É um sistema perfeito de gestão de combustível. E quem são os maestros dessa orquestra toda? Basicamente, dois hormônios. A insulina funciona como freio, ela entra em ação quando a glicose sobe e ajuda as células a pegarem essa glicose para usar ou guardar. Já o glucagon é o acelerador. Quando a glicose no sangue cai, ele avisa o fígado para liberar as reservas. Um equilíbrio perfeito. Só que o que acontece quando esse sistema que é tão equilibrado é sobrecarregado o tempo todo? É aqui que a história fica um pouco mais séria. Vamos dar uma olhada no lado sombrio do excesso de açúcar. O primeiro sinal de que as coisas não vão bem é a hiperglicemia. E aqui não estamos falando daquele pico de açúcar depois de comer um doce, não. É um estado crônico, constante, em que os níveis de glicose no sangue estão sempre altos. O corpo simplesmente não dá mais conta do recado. E esse excesso de glicose acaba disparando uma cascata bem perigosa. Com a avenida principal congestionada, o corpo começa a desviar a glicose para umas ruas secundárias, que geram um resultado bem tóxico, um monte de moléculas instáveis que causam o chamado estresse oxidativo. É como um bombardeio que danifica nossas células por dentro. E esse excesso de açúcar e o estresse oxidativo criam um problema ainda mais sério. Eles bloqueiam a faxina natural das nossas células, um processo chamado autofagia. Imagina se o serviço de limpeza da sua cidade parasse. O lixo ia acumular, certo? É exatamente isso que acontece dentro das nossas células, o que acelera o envelhecimento e abre a porta para um monte de doenças. E aí a gente chega no nosso último glic, a glicação. Esse talvez seja o processo mais traiçoeiro de todos. O excesso de açúcar no sangue começa a literalmente caramelizar.
Eles se grudam em proteínas e gorduras do nosso corpo. Isso cria uns compostos tóxicos que endurecem e danificam os tecidos, desde a pele, causando rugas, até os nossos vasos sanguíneos e órgãos. Ok, a gente já entendeu o problema. Então vamos falar de solução. Como a gente pode ser mais inteligente na hora de comer para evitar essa sobrecarga? Vamos falar de inteligência glicêmica. A gente tem duas ferramentas principais para isso. O índice glicêmico, o IG, mede a velocidade com que um alimento faz o açúcar subir no sangue. Mas a carga glicêmica, a CG, é ainda mais completa. Ela leva em conta não só a velocidade, mas também a quantidade de carboidrato que tem naquela porção. Ou seja, ela mede o impacto real no nosso corpo. E essa tabela mostra isso de um jeito brilhante. Olha só o caso da melancia. Ela tem um índice glicêmico considerado alto, o que assusta muita gente. Só que, como ela é basicamente água, uma fatia normal tem pouco carboidrato. O resultado? A carga glicêmica dela é super baixa. Isso prova que a quantidade importa, e muito. Glicose, glicemia, glicogênio, glicação, todos esses termos mostram o quanto nosso corpo é impactado pelo doce. E a conclusão é bem forte. Talvez o nosso objetivo diário devesse ser desglicar o corpo. Tantos termos ligados a essa palavra significa que deveríamos tentar fazer isso todos os dias. Sigam o nosso canal para aprender a fazer isso de forma simples, através da alimentação.